Ele transformou sonhos em realidade. Hoje nós vamos abrir o baú do Rick e contar a história de Walt Disney. Eu sou Rick Colavito e eu vou contar essa história depois de você deixar o like e se inscrever no canal. Fechou? Já fez isso? Então beleza, vamos contar a história, roda a vinheta! E a nossa história começa bem no começo dos anos 1900. Exatamente no dia 5 de dezembro de 1901, em Chicago, nos Estados Unidos, nasceu Walter Elias Disney. Os pais de Walt Disney eram imigrantes nos Estados Unidos. O seu pai tinha descendência irlandesa e a sua mãe era uma mistura de inglesa com alemã. O pai de Walt se chamava Elias também e tinha um pequeno comércio de construção civil lá na cidade. Mas só que ele não estava muito bem e por isso passavam por grandes dificuldades financeiras naquela época. Walt tinha 4 irmãos, sendo 3 irmãos mais velhos que ele e uma irmã caçula. E como eu disse para você, a família passava por grande dificuldade financeira. A família de Disney então mudou para uma fazenda em Marceline, no Missouri. Foi um período muito difícil para o menino, devido aos castigos impostos pelo seu pai, que era um homem bastante severo. Depois, quando Walt atingiu a idade da adolescência, ele descobriu que ele não tinha uma certidão de nascimento. E daí ele começou a alimentar uma ideia que o seu pai não era seu pai verdadeiro, mas isso era apenas uma viagem da cabeça dele. E desde muito criança, Walt amava desenhar. E ele já começou a ganhar uns troquinhos vendendo seus desenhos para os vizinhos. Incentivado por seus amigos quando ele tinha 16 anos, ele começou a estudar arte profissional num curso aos sábados na própria cidade. E ainda aos 16 anos de idade, Walt queria servir o exército americano, só que ele foi recusado por ser menor de idade. Então, junto com um amigo, decidiu juntar-se à Cruz Vermelha. Pouco tempo depois, foi enviado para a França, onde passou um ano a dirigir ambulâncias da Cruz Vermelha. E para trazer um pouco de descontração na guerra, ele fazia desenhos como esse que você está vendo. Ele fez essa ilustração nessa ambulância. Com o fim do conflito, ele volta para os Estados Unidos. E daí ele foi trabalhar numa fábrica junto com o seu pai. Ele trabalhava na madrugada como vigilante noturno. Mas isso foi legal, porque além de ele ganhar um dinheirinho, durante o dia ele tinha a possibilidade de treinar as suas ilustrações. Um ano depois, ele decidiu ir embora para Kansas City para estudar artes. E lá ele se matriculou no Kansas City Arts School. Walt Disney começou a trabalhar como cartunista no jornal local de Kansas, o Kansas City Star. Porém, você não vai acreditar, Walt Disney foi demitido do jornal. Você está demitido. E você não sabe qual foi o motivo da demissão. Segundo o seu chefe, Walt Disney tinha pouca criatividade e poucas ideias. Sério, dá pra acreditar nisso? Você tá falando sério? Ih, rapaz. Bom, depois que ele foi demitido, ele ficou meio assim, sem trabalho e tal. Aí ele começou a quebrar o galho, fazendo desenhos publicitários para um amigo do seu irmão. O trabalho não lhe dava tanto lucro financeiro, mas de outro lado dava uma boa experiência e ele começou a entender como funcionava esse mercado publicitário. Walt Disney tinha uma grande amizade com também cartunista Iwerks. Os dois então fundaram a sua própria companhia para fazer desenhos publicitários. O escritório se chamava Iwerks Disney Commercial Arts, que não durou muito tempo e teve de ser fechado. Mas você pensa que o Walt Disney desistiu? Desiste nada. Depois dessa empresa de publicidade não dar certo, Iwerks e Walt Disney foram trabalhar para uma empresa de filmes chamada Kansas Filmes.
Então, no ano de 1922, devido ao espírito empreendedor de Walt Disney, ele resolveu sair da Kansas Filmes. Walt Disney funda sua nova empresa, chamada Long on Grain Filmes, a qual Walt Disney passou a se dedicar de corpo e alma. Não tardou muito para que o amigo Iwerks se juntasse a ele. Mas só que essa empresa de filmes também não deu certo e logo precisou ser fechada no ano de 1923. Mas pergunto para você, você acha que ele desistiu? Diante disso, Disney e Iwerks resolveram tentar a sorte em Los Angeles, especificamente em Hollywood, onde fundaram um outro estúdio. Esse estúdio era o Disney Brothers Studio. E lá nesse estúdio eles basicamente recebiam ideias de personagem, eles criavam esses personagens para estúdios de cinema. Só que o Walt Disney queria algo além. Ele não queria continuar fazendo personagens para outras pessoas. Ele queria criar o seu próprio personagem. Daí surgiu o primeiro personagem criado pela sua empresa. Senhoras e senhores, eu apresento Oswald the Lucky Rabbit. E o bacana é que o Walt Disney conseguiu fechar um bom negócio com a Universal Studios, que concordou em distribuir o Oswald como curtas de desenho. Só que esse primeiro grande sucesso de Disney durou muito pouco. Na primavera de 1928, Walt Disney não tinha mais controle do Oswald. Ele não tinha registrado o personagem, acredita nisso? E a Universal, espertona, foi lá, registrou e acabou ficando com os direitos do Oswald, como se o Walt Disney não tivesse direito algum. Muito chateado, Walt Disney rompeu seu contrato com a Universal. Ele chamou o amigo Iwerks e falou: vamos criar um personagem novo, deixa esse para eles lá. E no ano de 1928, tinha um desenho que estava bombando, fazendo maior sucesso, e esse desenho foi até uma inspiração para o Walt Disney. Eu tô falando do Gato Félix. Disney então teve uma ideia, que tal a gente fazer um personagem que possa ser tipo rival, ir contra o Gato Félix? Aí eu pergunto pra você, qual é o maior inimigo do gato? Cachorro! Errou! Surgia ali o esboço feito por Iwerks do primeiro Mickey Mouse. Apesar dos traços ser de Iwerks, o personagem foi todo moldado à sua personalidade por Walt Disney. E você sabia que o primeiro nome do Mickey Mouse não era esse? Pois é, o primeiro nome do Mickey era Mortimer. Só que o Walt Disney resolveu mudar para Mickey. Aliás, foi sugestão da esposa do Walt Disney, que não tinha curtido esse nome. Posteriormente, um dos rivais de Mickey nos quadrinhos foi batizado como Mortimer. No Brasil, o personagem é conhecido como Ranulfo. O primeiro desenho do Mickey se chamava Plane Crazy. Nesse desenho, ele contracena com a sua já namoradinha Minnie Mouse. E o primeiro desenho com som, com a voz do Mickey, foi no ano de 1929. E as primeiras palavras do camundongo foi hot dog, hot dog, hot dog, no desenho chamado Carnival Kid. Aliás, uma curiosidade, sabe quem colocou a voz de hot dog no Mickey? Foi o próprio Walt Disney. Hot dog, hot dog. À medida que o personagem Mickey começou a crescer e fazer sucesso, o Walt Disney começou a se tornar
uma pessoa mais exigente. Com o passar do tempo, o seu parceiro Iwerks se sentiu assim meio jogado de lado e o Walt Disney estava muito severo com as coisas, ele não estava curtindo muito. Ele também passou a sentir que não estava a receber os devidos créditos pelos personagens que ele criava para a Disney, e isso acabou por gerar um conflito entre os dois, e a amizade entre ambos acabou por ficar bastante abalada. Em 1930, que Iwerks decidiu criar o seu próprio estúdio, desfazendo a parceria que estava muito bacana com Disney. Walt Disney sentiu a necessidade de criar mais personagens para contracenar com Mickey. Foi aí então que surgiu Pato Donald, Pateta e Pluto. E também esse vilão aqui, ó, o João Bafo de Onça, que apareceu no curta de Alice. Ele virou um dos principais inimigos do Mickey Mouse. Em 1930, o Walt Disney então firmou um contrato para distribuir os desenhos do Mickey com a Columbia Pictures. Após um ano, ou seja, em 1931, Walt Disney fechou um contrato melhor, dessa vez com a United Artists. E foi nessa época que Walt Disney teve um mal súbito devido à grande quantidade de trabalhos. Por volta de 1932, o Walt Disney se aproximou e pegou amizade com o criador do Technicolor, o engenheiro químico chamado Herbert Kalmus. O Technicolor era um processo que transformava filmes preto e branco em coloridos usando 3 cores. Walt Disney, que havia visto esses filmes, se impressionou muito com o processo e pretendia aplicá-lo em suas animações. Walt Disney então pediu assim um financiamento para o United, mas só que infelizmente o crédito foi negado. Mas Disney não desistiu, ele queria ter os seus desenhos em cores e ele foi atrás do jeito dele. E logo surgiu seu primeiro trabalho em 3 cores, no curta Flowers and the Trees. Por esse trabalho, Walt Disney recebeu o Oscar de melhor curta-metragem de animação no ano de 1932. Em 1933, Walt Disney lançou junto com a United Artists o curta-metragem Os 3 Porquinhos. Esse filme dos 3 Porquinhos foi um sucesso fenomenal na época, tanto que ele ficou meses em cartaz nos cinemas. Com isso, Disney precisou aumentar a sua equipe, contratando redatores e ilustradores. E além disso, no ano de 1934, Os 3 Porquinhos ganhou o Oscar de melhor curta de animação. Mas espera aí, você acha que os Oscars acabou? Não foi só esses Oscars nessa época que o Walt Disney ganhou. Atenção para a lista! 1935, Oscar de melhor curta-metragem de animação para A Tartaruga e a Lebre. 1936, Oscar de melhor curta-metragem de animação para 3 Gatinhos Órfãos. 1937, Oscar de melhor curta-metragem de animação para Primo Paz. 1938, Oscar de melhor curta-metragem de animação para The Old Mill. 1939, Oscar de melhor curta-metragem de animação para Ferdinando o Touro. Logo, Mickey Mouse passou também para o colorido, sendo The Band Concert de 1935 o seu primeiro filme a cores. Walt Disney estava muito feliz diante de vários prêmios, só que ele queria mais. Ele não queria ficar em pequenos curtas-metragens que, claro, faziam enorme sucesso e também trazia muita credibilidade para ele.
No entanto, ele estava pensando e ansioso em investir num novo projeto, conseguindo convencer a sua equipe que também estava pronta para embarcar nessa aventura. O projeto era ambicioso para a época e não ficou imune às críticas. O irmão de Walt Disney, Roy, que conseguiu financiamento para o filme, estava um pouco com medo desse sucesso. E naquela época, os meios de comunicação descobriram desse novo projeto de Walt Disney e chamaram ele de louco, que seria uma loucura fazer isso. Só que, como eu falei anteriormente, você pensa que o Walt Disney desistiu diante das críticas? Ele não desistiu. O filme que o Walt Disney queria fazer era um longa-metragem totalmente animado. Era Branca de Neve e os Sete Anões. O Walt Disney queria a perfeição em cada momento de Branca de Neve. É porque ele queria dar um efeito de realismo ao filme. Ele decidiu então levar animais para dentro do estúdio. Ele colocou atores a representar diferentes personagens por várias vezes. E ele contratou uma dançarina adolescente para que a equipe pudesse ter uma noção de como a Branca de Neve seria representada quando ela pulava ou rodopiava. O processo de produção foi bastante lento, já que o Walt Disney queria a perfeição em cada momento. A pré-estreia de Branca de Neve e os Sete Anões foi no dia 21 de dezembro de 1937, seguindo pelo seu lançamento nacional em 4 de fevereiro de 1938. O filme foi um grande sucesso de bilheteria, arrecadando 8 milhões de dólares na época. Esse foi o primeiro filme produzido por Walt Disney que se tornou um dos grandes clássicos dos filmes de animação. No 11º Oscar, o Walt Disney recebeu um Oscar honorário e a animação foi indicada ao Oscar de melhor trilha sonora. A partir do sucesso de Branca de Neve e os Sete Anões, Walt Disney mudou o status de fracassado para milionário. Branca de Neve e os Sete Anões gerou o fundo necessário para o Walt Disney ampliar e construir um novo estúdio. E nesse novo estúdio, Walt Disney criou novos filmes como esse personagem, o boneco de madeira Pinóquio. E o Pinóquio também ganhou 2 Oscars, de melhor canção e de melhor trilha original. Vou provar para você. Pinóquio, a história do boneco de madeira que queria se tornar um menino de verdade. Eu vou indo pra escola. Isso mesmo, Pinóquio. E se envolve em uma fantástica aventura com um amigo muito especial. Grilo é meu nome. O Grilo Falante. E depois ele também fez o primeiro filme longa-metragem do Mickey. Era o filme Fantasia. E na sequência o Walt Disney fez a história do elefantinho que voava. Tô falando dele aqui, ó, o Dumbo. Ele está ali. Na carrocinha. E o 5º filme dessa fase foi ele, o Bambi. Os tempos de lucros de Walt Disney começou a diminuir devido ao estouro da Segunda Grande Guerra Mundial. Com a entrada dos Estados Unidos nessa Segunda Guerra, Walt Disney foi convidado pelas Forças Armadas para produzir animações. A participação de Disney no esforço da guerra incluía a produção de filmes de treinamento militar, de propaganda e educação para o público americano e também de informações antinazistas. As ações dos estúdios Disney foram uma das principais bombas que os exércitos aliados lançaram contra seus inimigos, afirmou Clotilde Pérez, professora de Escola de Comunicação e Artes da USP. Em busca de novos mercados, mas principalmente de aliados estáveis no continente, o presidente Franklin Roosevelt
criou o chamado Política da Boa Vizinhança. O responsável pelo programa era o milionário Nelson Rockefeller, que alertava o presidente sobre a influência nazista na América Latina. E isso incluía também o Brasil. Em agosto de 1941, Walt Disney estava do lado de Orson Welles, em terras brasileiras. Walt Disney desembarcou no Rio de Janeiro, na época da Era do Ouro do glamour carioca, época de grandes cassinos, vida social luxuosa e todo o requinte do Copacabana Palace Hotel, além de paisagens lindas. Walt Disney se encantou com a beleza do Brasil e ficou apaixonado pelo Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, inspirado pela natureza e dizem pelas piadas de papagaio, ele criou o Zé Carioca, o tipinho folgado, de guarda-chuva e gravata borboleta. Zé Carioca que atazanaria a vida de Pato Donald em Alô Amigos de 1943. A partir de 1943, com os Estados Unidos no fronte dessa guerra, fez com que o Walt Disney se engajasse de vez nessas questões. Os seus estúdios foram transformados em alojamentos e centenas de militares passou a dormir lá. Inspirado pelos oficiais, os personagens da Disney também foram para as trincheiras. Pato Donald estrelou o filme The Furry Face. Nesse filme, Donald acorda num mundo controlado pelos nazistas. Inclusive, ele é obrigado a receber ordens e estar nesse exército onde ele sofre muito. No final desse filme, Donald acorda desse terrível sonho e, ao acordar, ele percebe como é bom ser um cidadão americano e que o nazismo era terrível. Ainda em 1943, ele também lança All Together, ou seja, Todos Juntos, desenho que mostra todos os personagens da Disney falando que os cidadãos deveriam juntar-se, alistar-se e vencer a guerra. Disney lançou também The Hitler Children, Educação para a Morte. O pequeno Hans é acompanhado desde o nascimento até se tornar um nazista fanático quando jovem. Depois dessa grande guerra, Walt Disney estava com problemas financeiros muito pesados. Walt Disney tinha duas opções: ou ele fazia um filme que desse um grande retorno, ou ele era obrigado a vender a sua empresa. Walt Disney decidiu assim fazer o filme Cinderela. O filme então foi um sucesso e gerou riqueza para que a empresa continuasse. Mas o Walt Disney não trabalhou apenas com desenhos animados. Seu primeiro longa-metragem com atores foi A Ilha do Tesouro, em 1950. Teve também um documentário sobre a natureza, O Drama do Deserto, de 1953. Em 1954, ele fez 20.000 léguas submarinas, baseada na obra do escritor francês Jules Verne. 10 anos depois, ou seja, em 1964, Walt Disney produziu Mary Poppins. Mary Poppins era uma mistura de desenho animado com personagens humanos. O filme concorreu ao Oscar em 14 categorias, levando 5 prêmios como Melhor Atriz para Julie Andrews e de Melhor Canção. Claro que eu não posso passar esse vídeo sem falar de Walt Disney, sem mencionar um projeto que ele criou, ainda em vida. Esse projeto era um parque temático que levaria o nome de Disneylândia. A Disneylândia foi inaugurada em 17 de julho de 1955 lá na Califórnia. Esse primeiro foi o único parque temático projetado e construído sob a supervisão direta de Walt Disney. Esse parque foi inaugurado durante um evento especial para a imprensa e foi televisionado pela ABC Television. Existe ainda um outro parque semelhante chamado Walt Disney World, perto de Orlando, que fica lá na Flórida. Esse foi inaugurado em 1971, após a morte de Walt Disney. Quase todos os brinquedos, desfiles e espetáculos desses dois parques
baseiam-se nos personagens dos filmes de Walt Disney. Walt Disney morreu no dia 15 de dezembro de 1966, após a luta contra um câncer de pulmão. Seu corpo foi cremado 2 dias depois e suas cinzas foram enterradas no Forest Lawn Memorial Park, em Glendale, na Califórnia. O cineasta, devido ao seu falecimento no ano de 66, não viveu para ver as atrações da Disney World, como por exemplo o Epcot Center e o Magic Kingdom, e os estúdios MGM, atualmente Hollywood Studios, e a Disney Animal Kingdom, além dos parques aquáticos. O seu irmão Roy continuou tocando os negócios por algum tempo, vindo a falecer um mês após a inauguração do Magic Kingdom. Bob, o sobrinho do Disney, iniciou um novo ciclo de expansão da companhia, cujo marco inicial é a compra dos estúdios Pixar, o que fez com que Steve Jobs, CEO da Apple, o dono da Pixar, se tornasse o maior acionista pessoa física da Walt Disney Company. Além dos estúdios cinematográficos, o vasto império de Walt Disney inclui diversos parques temáticos, Disneylândia, Disneyland Paris, Disney Japão, inúmeros canais de televisão e elevados rendimentos originados na venda direta de filmes e livros e nos direitos de utilização por outras entidades de imagens do personagem, além de ter próprios canais de streaming. Walt Disney é a pessoa que mais ganhou o prêmio Oscar em todos os tempos. Walt Disney, a lenda dos contos de fadas, é a nossa história de hoje. Esse foi mais um vídeo do Baú do Rick. Se você gostou, deixa o like. Se você não está inscrito, se inscreva no canal. Esse vídeo tem o apoio e edição da Vintage Video Produções. Valeu! Também quero agradecer ao Território da Música. Você que quer ter aula de canto, instrumentos musicais, esse é o lugar certo. Ó, matérias muito fácil para você aprender. Vem pra cá, Rua Luiz Góes, endereço tá aqui no vídeo, próximo ao metrô Santa Cruz. E de quinta a domingo tem o Pub Britânia, onde você vai curtir música boa, cerveja gelada e hambúrguer artesanal. Vem pra cá! Te espero então segunda-feira com mais vídeo novo. Para você acompanhar tudo, siga o nosso Instagram, @baú do Rick. Valeu!